4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques, você conferindo a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Coronavírus, mais 2 mortes são confirmadas em São Paulo, 2 pessoas idosas, subindo para 3 no estado de São Paulo. A informação de mais uma morte no Rio de Janeiro, então 4 mortes pelo coronavírus. Número de casos neste momento, 413, sendo 164 no estado de São Paulo. Mas previsão da saúde, indicando que em uma semana poderemos ter 5.000 casos de coronavírus. Daqui a pouco a gente vai debater essa questão com o nosso convidado, o médico otorrino Alfredo de Laringa. Também supermercados registram aumento das vendas de 35% em apenas 2 dias. A população está correndo aos supermercados para comprar produtos alimentícios e de limpeza para estocar em casa. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, acaba de determinar fechamento do comércio de São Paulo. Está aqui, estou recebendo agora, fechamento do comércio de São Paulo até o mês de abril. O governador Dória primeiro determinou, depois voltou atrás, sugerindo fechamento dos shoppings na Grande São Paulo, pelo menos durante essa situação de perspectiva de crise. Academias de ginástica também vão fechar na Grande São Paulo. E no interior, por enquanto, a Associação Comercial e Industrial de Marília não divulgou nenhuma informação. O bispo diocesano de Marília suspende missas, batismo, casamentos e celebrações da Semana Santa. O Hospital de Clínicas do Complexo Fabema, atenção, atendendo 62 municípios da região com nova sistemática de atendimento a partir da próxima segunda-feira. A campanha do agasalho também será atrasada em 60 dias. Transporte público. As empresas de Marília prometem melhorar a higienização dos ônibus. O assunto do momento continua sendo coronavírus. A partir de agora, você confere tudo aqui no 4. O assunto continua sendo o coronavírus. De acordo com informações do Ministério da Saúde, sobe para 413 agora. Neste momento, o total de casos pelo Brasil, 164 no estado de São Paulo. Temos 3 mortes, mais 2 mortes confirmadas nesta quarta-feira, o que eleva em São Paulo o número de mortes para 3. Um homem de 62 anos de idade, foi aquela primeira morte, e agora mais 2 pessoas de 65 e 80 anos. Há informação de que no Rio de Janeiro também uma pessoa morreu, o que elevaria para 4 o total de mortes no Brasil. No mundo, já são mais de 200.000 casos oficiais da doença, com cerca de 8.000 mortes. O Ministério da Saúde garante que está monitorando e confirma novas medidas, alertando para a importância da colaboração da população na prevenção à doença. Confira. A situação atual do Brasil é parecida com a da Itália, 3 semanas atrás, quando os italianos tinham 229 casos confirmados do novo coronavírus. Hoje, o país europeu tem mais de 20.000 casos.
Este gráfico mostra como foi a evolução da pandemia em outros países. Em 4 dias, a estimativa é de que o Brasil terá quase 1.000 diagnósticos positivos do Covid-19. Olhando para a curva da epidemia, estamos no início, em uma crescente exponencial, explica esse físico. A gente está vendo que a gente duplica o número de pessoas que estão infectadas com a doença, o número de pessoas doentes, a cada mais ou menos 2 dias, 2 dias e meio. Será que nós vamos fazer o mesmo percurso que a Itália ou não? Isso vai depender de diversos fatores. Vai depender de quais são as medidas tomadas pelas autoridades para inibir esse crescimento e fazer com que ele desacelere e, em algum momento, chegue a um declínio da doença. Em várias cidades do país, eventos públicos foram cancelados, escolas foram fechadas, empresas deslocam funcionários para trabalharem de casa. Os governos pedem para evitar aglomerações, medidas que colaboram para reduzir a velocidade da transmissão, mas que podem ser insuficientes para barrar o avanço do coronavírus no país. A Coreia do Sul conseguiu reduzir a propagação do Covid-19 com ações drásticas. Entre elas, a decisão de testar o maior número de pessoas. De janeiro até agora, o país asiático fez quase 200 mil testes. No mesmo período, os Estados Unidos fizeram pouco mais de 4 mil testes. A testagem precoce afastou rapidamente do contato social pessoas assintomáticas, mas que poderiam transmitir a doença. Assim, mesmo com um alto número de diagnosticados, a Coreia do Sul tem uma baixa taxa de letalidade, menos de 1%. Aqui no Brasil, São Paulo decidiu testar apenas os casos mais graves. Um erro, na opinião do físico que estuda o comportamento das epidemias. É uma política que não vai no sentido de conseguir frear as coisas mais efetivamente, né? Não sei quais serão as diretrizes do governo brasileiro e dos governos estaduais e municipais no Brasil, né? Mas, algum momento, esse isolamento social vai ter que ocorrer com testes ou diagnósticos que sejam. Para este professor de Gestão em Saúde da Fundação Getúlio Vargas, as ações brasileiras estão corretas. Ele destaca que o isolamento precisa ser feito com cautela, já que há muitas diferenças sociais no país. Fica todo mundo em casa, não vai para a escola. Tem a questão da merenda, que é um componente muito importante da dieta diária dos alunos. Então, a gente não pode simplesmente mandar as crianças para casa e elas ficarem sem a merenda. Aí vamos garantir a merenda? Como é que a gente vai garantir essa merenda? Se a merenda vai para casa, elas vão para a escola só para fazer a merenda? Parece que não é uma coisa tão simples. A partir de agora, a gente decidiu adotar a classificação automatizada. Isso facilita a nossa vida, dá transparência e poupa tempo para o Estado para fazer as ações que são mais importantes da vigilância. Do total de casos, 57% foram contraídos fora do país. 32% são de transmissão local, adquiridos de pessoas que foram infectadas fora do país. E 12% resultado de transmissão comunitária, quando não é possível identificar a origem da infecção. Outros 2% ainda estão sendo investigados. O ministro da Saúde afirmou que todos os estados estão aumentando a capacidade de atendimento, mas lembrou da necessidade de reforçar as medidas de prevenção e os cuidados, especialmente com os idosos. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. 413 casos de forma oficial no Brasil, 164 casos em São Paulo, 3 mortes em São Paulo e uma morte que ainda precisa ser confirmada no Rio de Janeiro. E atenção, temos 15 casos suspeitos aqui em Marília. A informação é de que apenas uma internação, um homem de 39 anos de idade, e dos 15 casos suspeitos, 2 mulheres com mais de 50 anos. Os demais, todos abaixo dessa faixa etária. E atenção, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, acaba de decretar
limitação no horário de funcionamento do comércio paulistano. Atenção, comércio de São Paulo, capital, até 5 de abril. Fechado, restrição então para o funcionamento do comércio, com exceção de estabelecimentos que comercializam alimentos, além de feiras, restaurantes e padarias, bem como também farmácias. Está aí, Prefeitura de São Paulo determina fechamento do comércio paulistano até 5 de abril. O governador Dória anunciou no final da tarde desta quarta-feira a determinação de fechamento dos shoppings na Grande São Paulo. Aí, a associação que representa esse segmento disse que seria catastrófico, porque os pequenos lojistas iriam literalmente falir. Aí o Dória voltou atrás. Olha, não estou determinando, estou sugerindo que os shoppings parem de funcionar pelo menos até 30 de abril. Aqui em Marília, seguindo a regra da Associação Brasileira de Shopping Centers, novo horário de funcionamento desses estabelecimentos do meio-dia até às 8 da noite. E ao longo do programa a gente vai trazendo mais informações com relação a esse momento. Será que o comércio do interior, como o de Marília, também poderá fechar, como está sendo determinado em São Paulo, até 5 de abril? Já adianto que, em Marília, bispo suspende missas, batismo, casamentos, celebrações da Semana Santa. A campanha do agasalho é adiada por 60 dias em Marília. Transporte público, adotando as empresas esquema reforçado de higienização. Pelo menos é o que está sendo prometido. Defensoria Pública incentivando o atendimento por telefone, como também poupa-tempo, repartições estaduais diminuindo o horário de funcionamento, havendo uma limitação, inclusive uma limitação para pessoas com mais de 60 anos de idade. Complexo HC Fabema, responsável pelo atendimento de 62 municípios da região, com uma nova sistemática de atendimento a partir da próxima segunda-feira. O nosso convidado, o médico otorrino, o doutor Alfredo Delaringa, que é chefe da disciplina de otorrino da Fabema, Faculdade de Medicina de Marília. Doutor Delaringa, boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, telespectadores. O senhor avalia esse momento, o momento em que só se fala nisso. Coronavírus, coronavírus, coronavírus. O senhor avalia? De fato, nós estamos vivendo um momento que é um momento de muita expectativa, né? Um momento que leva a população a uma preocupação muito grande. Mas eu acho que agora é o momento de mais calma. Agora é o momento que nós temos que ser mais racionais, né? Não pode entrar no desespero. Não se pode entrar no que nós estamos vendo, pessoas que vão ao supermercado e carrinhos e mais carrinhos estocando alimento, daqui a pouco começa a faltar alimento. Da mesma maneira, quem tem qualquer sintoma de um resfriadinho, de um narizinho escorrendo, deu uma tossidazinha, pega e corre numa UPA, corre numa UBS, corre num pronto-socorro, não tem quem suporta isso. Agora é um momento de calma, é um momento de bom senso, é um momento de fazer as indicações que, principalmente, nós temos visto diariamente o que o Ministério da Saúde propõe, são as medidas mais corretas que tem. Sem dúvida, nós estamos enfrentando um momento difícil, um momento complicado, é um momento sério, mas tem que ter, principalmente, a colaboração da sociedade. Ou a sociedade aprende a ser solidária com os outros, ou nós vamos ter problemas sérios pela frente. Bem, a informação que chega agora, Marília passando para 20 casos suspeitos. Bem, já são 413 oficialmente confirmados no Brasil, 164 em São Paulo, 3 mortes oficialmente em São Paulo, tem uma no Rio que precisa ainda da confirmação. E essa informação de que em uma semana o Brasil poderá ter 5.000 casos de coronavírus. O senhor, como médico, acredita nisso? Olha, tem duas coisas de medicina que a gente não gosta de falar, né? Sim e não.
Então, acho que é tudo assim expectativa. Eu acho que tudo depende do que nós estamos conversando, né? Se você tomar as medidas necessárias, higienização, contenção em casa, resguardo, uma boa alimentação, uma boa hidratação, e esse problema de não ficar circulando, não participar de locais com grande aglomeração de gente, não sei se vai ter tudo isso ou não. Nós estamos vivendo um momento que é uma virose que não se conhecia, uma virose nova. Tanto que nós não temos nenhum remédio e nenhuma vacina para essa virose. O mundo está aprendendo com isso. Os países mais desenvolvidos do que nós sofreram muito com isso. Eu acho assim, o Ministério da Saúde, o SUS, que é o melhor sistema de saúde do mundo, está provando isso. Independente do que falarem do governo, o sistema de saúde que foi montado é espetacular. Agora, não adianta só o Ministério da Saúde, o SUS, montar um esquema desse e nós estamos fazendo tudo ao contrário. Né? Nós estamos participando de academia, nós estamos fazendo aniversário, nós estamos fazendo reunião. É momento de não fazer esse tipo de coisa, é resguardo mesmo, tem que conscientizar. Se eu não quiser prejudicar o outro, eu tenho que me resguardar. Eu, infelizmente, eu sou da linha de frente. Como médico, eu tenho minha obrigação de participar, mas eu participo até um certo ponto, né, dentro da minha especialidade. Tem trabalhos que saíram agora da China, que a epidemia que teve na China, a pandemia que está tendo no mundo, as duas especialidades que teve mais comprometimento de profissional médico foi oftalmologia e otorrinolaringologia. Esses foram os profissionais mais acometidos. Traz risco? É lógico que traz risco. Eu sou uma pessoa de risco em função da minha idade e da minha profissão. Então eu tenho que me resguardar. Eu vim aqui hoje no meu carro sozinho, estou longe do Zé Henrique, não cumprimentamos-nos, né? Só oi, oi, oi. E a hora que sair, tem que lavar a mão. No meu carro eu tenho um vidrinho de gel, toda hora que eu entro e saio, eu lavo minha mão com álcool gel. Esses cuidados são fundamentais. Eu posso pegar? Posso, é lógico que posso pegar. Mas eu tenho que diminuir o risco. Eu tenho que ter consciência humanitária do meu próximo. Não adianta, eu peguei, mas o que eu peguei é simples. Ou eu peguei e complicou um pouco, mas eu tirei de outro. Então nós começamos a ver notícias assim, que são coisas terríveis. Né? A gente vê notícias, por exemplo, que na Itália, eles tiveram que fazer a famosa escolha de Sofia. A escolha de Sofia é o seguinte, se chegam 2 pessoas no hospital, vamos supor, chega uma com 85 anos, uma porção de doenças, e chega uma outra com 40, os 2 pegaram o coronavírus. Quem é que vai para a UTI? Então tem que fazer a escolha, porque só tem um leito. Conclusão, que a gente escuta falar, está correndo na internet, é que de 80 e poucos anos fica no quarto, morrendo sem poder respirar. E o jovem vai para a UTI para ver se salva. Isso seria a escolha de Sofia. A gente vai para o rápido intervalo. O doutor Delariga continua aqui no estúdio, dando dicas para a população. Sintomas, o que é preciso fazer, o isolamento. O governo promete prender quem não cumprir a quarentena, isolamento. E a situação também em Marília. A gente volta já já.